Cadê vocês? Cadê vocês? Olha a prova aí chegando. É isso? Joga duro com você, guerreiro. Professor, cadê a musiquinha? Não tem musiquinha, porque hoje é correndo, né? Vou passar dicas aqui correndo e aí a gente continua aí no próximo encontro. Você que vai fazer delegado de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, vai entrando aí, já vai convidando seus amigos, né? Hoje a gente tem que jogar duro, mas rápido, né? Rápido. Tem que jogar duro rápido. Aqui eu nem coloquei a musiquinha que é já para entrar. Já jogando duro demais. Alô você já conhece o procedimento, né? Então entra aí e já vai convidando seus amigos, né? Isso, já vai convidando seus amigos aí. Legal? Senta o dedo, né? Senta o dedo, arroba café com penal na área. Olha, entrou na área também aí, arroba amo direito, né? Parceiro do Zuc, amo direito, o melhor IG. Transmitindo diversas transmissões, né? Transmissões excelentes lá no Amo Direito. Você tem que seguir lá, @Amo Direito, né? Tanto lá no Instagram como aqui no Periscope. Bacana? Vamos jogar duro, né? Vamos jogar duro. O que a gente vai fazer aqui? Veja, chamo no Percebe e Digo. Fazer uma revisão rápida de dicas importantes acerca do delito de roubo. Bacana? Legal? Vem cá então, convida seus amigos, né? Joga duro com você, convida seus amigos aí, vai bombando aí de corações, senta o dedo nessa tela, é isso? Amigos aqui sempre ligados no Amo Direito, é isso aí, né? Vai sentando o dedo nessa tela. Professor, que felicidade quando eu vi o print no seu print com meu comentário, já jogou duríssimo, eu coloquei lá, né? Show de bola. Vamos lá então, vamos lá? Hoje não tem musiquinha que eu vou ter que jogar duro com você aqui, beleza? Joga duro. Olha, aulão adelante, delegado de Mato Grosso do Sul. A gente vai segurar o primeiro lote até amanhã, né? Até amanhã, no final da noite. Então corre lá, joga duro e faz a sua inscrição. Site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. O aulão vai ser show. Eu aqui vou dizer mais ou menos, né? Como eu vou jogar duro no aulão. Olha só, vou fazer diversas abordagens aqui que você vai falar, eu não posso ficar de fora desse aulão. Beleza? Faça a sua inscrição no site www.adelante.net.br, né? Aulão para delegada Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Professora Flávia Rita, né? Lá de direito de português. 15 questões ela quer gabaritar, eu também quero gabaritar minha parte, né? Veja, teremos aí professor Marco Montes, né, na parte geral do Código Penal. Tem o professor Top, delegado de polícia, vai trabalhar direitos humanos. Outro delegado de polícia também, lá de Mato Grosso do Sul, esse é de Mato Grosso do Sul, vai trabalhar legislação institucional, não é isso? Também jogando duro no direito administrativo, né? Professora Ana Cláudia Campos, né? Plantão da Claudinha. A equipe está muito forte. Você tem que entrar lá no site www.adelante.net.br, né? Segurar esse valor até amanhã. Até amanhã à noite eu vou segurar. Então você corre lá e faça a sua inscrição, beleza? Vamos jogar duro? Vamos jogar duro porque sabe como é, né? Eu adoro jogar duro. Vamos lá então. Olha, delito de roubo, artigo 157, né? Isso, professora Ana Cláudia Campos vai jogar duro no direito administrativo. Professor, qual é o nome do hotel do Aulão Cuiabá? Não, o Aulão Cuiabá, veja, é uma outra situação, né? Em outubro, né? Hotel Mato Grosso. Parece, né? Aí é uma outra situação. Esse aulão que vai rolar agora é o aulão do dia 19, para delegado de Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, né? Bacana? Lá no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande, cidade de Campo Grande. Beleza? Então, vem pra cá, joga duro comigo. Artigo 157, né? Responde essa, Zuc. Qual? Responder qual, né? Não sei, né? Vou concentrar aqui, beleza? Tantas perguntas aí, meio complicado. Vamos lá. Querem saber se vai ter aulão para agente, escrivão da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul? Claro, dia 16 de setembro, também lá no Teatro Dom Bosco, beleza? 16 de setembro, aulão para agente, escrivão. Professor, onde eu faço o site? Onde eu faço a inscrição? No site www.adelante.net.br. Professor, para ser delegado tem que ter OAB? Não. Né? Para ser o delegado, você tem que ter, agora com a inovação da Lei 12.830, você tem que ter a prática de atividade jurídica, não necessariamente a OAB. Beleza? Prática de atividade jurídica é uma coisa, OAB é outra. Mas, veja, com a OAB, você pode ter OAB e não ter prática jurídica. Entendeu? Nunca assinou nada, entendeu? Se liga. Vem pra cá. Vamos lá então, artigo 157.
jogando duro. Quando você fala assim, professor, pode iniciar que o jogo tá duro. Vai lá, joga aí. Joga aí. Ih, já apareceu um JD aí, ó. Já apareceu um JD aí. Apareceu um JD. Apareceu, iniciou, joga duro, artigo 157. Artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou, depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Vem cá, se liga, né? Vamos ficar espertos. Só vou passar aqui dicas importantes, né? Não vou ficar aqui no básico. Se liga que o roubo, a violência pode ser própria ou imprópria. No roubo, a violência pode ser própria ou imprópria. Perceba que o tício, né? Veja, quando ele lança a mão de um segmento de madeira, né? E veja, aí ele atinge um mévio. Olha aí, uma violência própria para subtrair o pertence do mévio. Eu tenho um roubo com violência própria. Mas o tício também, ele pode reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Como assim, professor? Olha que o tício, te chamo no percebe e digo, ele pode aproveitar, né, que a vítima foi ao banheiro, está ali, veja, coloca um pozinho na bebida da vítima, a vítima adormece e ele subtrai o seu pertence. O pertence da vítima. Eu tenho aí roubo com violência imprópria. Mas vem cá, deixa eu conversar com você. Você tem esses exemplos, né? Da violência imprópria, do sonífero. É o exemplo que você tem na sua cabeça, né, filho? Mas essa é uma espécie de violência imprópria. Mas pode ocorrer um outro tipo de violência imprópria e você não enxergar que se trata de uma violência imprópria. Né? Se liga. Se liga. Eu tenho o tício e ele está com o mévio na sala, tá certo? E o tício, ele tá doido para subtrair o relógio do mévio, beleza? E aí o mévio levanta e vai ao banheiro, e aquele relógio está ali em cima da mesa. E o tício vai lá, o que ele faz? Tranca o mévio dentro do banheiro. Quando ele trancou o mévio dentro do banheiro, ele subtraiu o relógio e saiu. Veja que quando ele trancou o mévio no banheiro, ele reduziu a impossibilidade de resistência da vítima. Olha aí uma violência imprópria. Olha aí uma violência imprópria muito diferente do exemplo do sonífero. Jogou duro, pesado, pesado. Né? Então veja, estão sentados na sala, um foi até o banheiro, ele foi lá, trancou o cara no banheiro e subtraiu o pertence dessa vítima. Pesado. Aí eu tenho roubo com violência imprópria. Reduziu a impossibilidade de defesa, de resistência da vítima. Entenderam ou não? Então não fica só no exemplo, em violência imprópria aquela do sonífero. Sim, é um exemplo. Mas toda vez que você reduzir a impossibilidade de resistência da vítima para subtrair o bem, você tem uma violência imprópria. Que não necessariamente precisa ser o exemplo do sonífero. Sonífero é o que, né? O Boa Noite Cinderela, é o que todo mundo gosta, né? Mas veja, cai uma questão dessa na prova, você... E aí, será que errou? Né? Aí vai falar, roubou com violência própria? Não, ali é roubo com violência imprópria, porque você reduziu a impossibilidade de resistência da vítima, né? Tranquilo? Bacana? Tranquilo, né? Deu para pegar essa? Legal. Veja, ele reduz a impossibilidade de subtrair a coisa. Tranquilo. Bacana. Pegou esse JD? Vem aqui agora, não corre. Aqui não tem básico. Eu tenho Tício e ele está com o mévio também na sala. Beleza? Eu tenho Tício e ele está com o mévio na sala. Eu tenho que dizer para você que no primeiro exemplo, o Tício primeiro ele fechou, trancou o mévio no banheiro e depois ele se apoderou da coisa. Deu para entender que primeiro ele trancou o mévio no banheiro e depois ele se apoderou da coisa? Deu para entender isso? Que primeiro ele trancou o mévio no banheiro e depois se apoderou da coisa? Deu para entender? Se você colocar assim, professor, eu entendi isso, eu passo para o outro. Se você colocar, eu passo para o outro. Professor, eu verifiquei aí que aí ocorreu um roubo com violência imprópria. Aí é uma forma de reduzir a impossibilidade de resistência da vítima, isso. Aí vem cá agora, vem cá. E eu estou dizendo que no meu primeiro exemplo, ele trancou a vítima no banheiro e subtraiu a coisa. E foi embora. E agora, olha, presta atenção no que eu vou falar agora.
O Tício também está com o Mévio, né? De novo, na sala. Aí, o Tício fez o seguinte, conversando ali com o Mévio, viu o relógio do Mévio, eu falei, rapaz, vamos me apoderar desse relógio aqui, mano. Né? Veja bem. Aí foi lá e se apoderou do relógio. Se apoderou do relógio. Né? Se apoderou do relógio. E perceba, ele se apoderou do relógio. Né? Se apoderou do relógio. Veja, depois que ele se apoderou do relógio, o Tício, ele pensou o seguinte, caramba, agora como é que eu vou sair daqui, né? Aí o Mévio foi no banheiro. Quando o Mévio foi no banheiro, ele trancou o Mévio e saiu. Quando o Mévio foi no banheiro, ele trancou o Mévio e saiu. Entenderam ou não? Deu para entender esse exemplo? Ele se apoderou da coisa e depois o Mévio foi no banheiro e trancou o Mévio e saiu. Que crime eu tenho aí? Será que eu tenho roubo com violência imprópria? E aí? Né? E aí? Veja que nesse exemplo em que eu reduzi a impossibilidade de resistência da vítima depois que eu já estava com a coisa, eu tenho furto e não roubo, joga duro, joga um JD aí. Joga um JD aí. Beleza? Joga um JD aí. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Eu tenho furto. Eu tenho furto. Como assim, professor? Porque, perceba, quando você raciocina lá com o caput, ele fala assim, ó, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência da vítima. Então, no primeiro exemplo, para que seja roubo com violência imprópria, você primeiro reduz a impossibilidade de subtrair a coisa. Ora, se ocorrer o contrário, você se apoderar da coisa e depois usar uma violência imprópria para se evadir do local, eu tenho furto. Professor, mas não seria uma violência imprópria? Veja, após o agente se apoderar da coisa, não seria aí, então, veja, não seria aí um roubo impróprio? Vem cá, filho. O raciocínio até parecido, mas quando você vai visitar lá o artigo 157, caiu, rapaz, tá caindo direto, 157, com o jogador aqui, caiu, meu irmão. Quando você vai lá visitar o artigo 157, professor, segunda live que caiu a sua transmissão. Eu vou desistir desse negócio aqui, rapaz, eu comprei esse negócio aqui para jogar duro com vocês. Mas aí, vamos lá, o jogo vai ficar duro, que eu vou colocar aqui agora meu barco caiu. Agora vem cá. Vamos ver quem vai segurar. Isso. Vamos, agora eu quero ver. Vem cá. Vamos lá no 157. No 157, parágrafo 1º, que seria o roubo impróprio, né? Vamos lá. Porque você está falando o seguinte, professor, mas veja, essa violência imprópria ele não empregou depois que estava com a coisa? Sim, mas vamos dar uma olhada aqui. Não seria roubo impróprio? Vem cá. Vamos lá. 157, parágrafo 1º. No parágrafo 1º menciona, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça. Veja que no 157, parágrafo 1º, voltou? Como é que está aí? Voltou? Isso. Não voltou não? Como é que está? Isso. Veja que no 157, parágrafo 1º, no roubo impróprio, não há aquela redação, volta lá na redação, não há aquela redação, ó. Não há essa redação aqui, ó, reduzida a impossibilidade de resistência, que é a violência imprópria. Deu para entender, então? Se eu emprego violência imprópria depois que eu me apodero da coisa, tá travando? Como é que tá aí? Tá travando? Tá travando, tá normal, né? Tá, então vamos lá. Se eu emprego a violência imprópria depois que eu me apodero da coisa, eu tenho, veja, furto e não roubo. Beleza? Com violência imprópria. Vou te dar um outro exemplo que você pode cair na prova. O Tício está com a Mévia na sala, ele se apodera do relógio da Mévia e coloca um pozinho na bebida da Mévia.
para ele conseguir sair. Aí a MEV adormece, ele sai. Aí na prova tá lá a questão roubo, tá lá roubo com violência imprópria. Aí você, bobão que você vai lá e marcar, violência imprópria, é o sonífero. Filho, se liga. Não é roubo com violência imprópria aí não, irmão. Por quê? Porque a violência imprópria ele a empregou quando ele já estava com a coisa. Entenderam não? Uma coisa é ele empregar a violência imprópria para subtrair a coisa. E outra coisa é ele empregar a violência imprópria quando ele já está com a coisa para se evadir do local. Assegurar aí o objeto que foi subtraído. Deu para entender isso? Deu para entender sim ou não? Tá travando? Como é que tá isso aí? Internet aqui... Isso, entenderam? Então fica esperto. Ele pode colocar um Boa Noite Cinderela, em aspas, mas colocando o agente, né, colocando o sonífero depois que já se apropriou do bem. Por exemplo, o agente se apropria do celular e coloca um sonífero para a vítima adormecer para ele se evadir do local. E aí você fica aqui aquela de bobão, sonífero, violência imprópria, roubo. Você vai dançar, porque aí é furto. Deu para entender? Deu para entender? Como tá aí? Tranquilo, né? Beleza? Então fica ligado aí. Isso, né? Furto simples, né? Tranquilo? Beleza, então fica esperto, né? Beleza, foi bom que você entendeu, né? Gostei. Vem cá então, vamos jogar duro. STJ, a pegada aqui é de monstro. Eu não dou básico. Não é isso? E o Bolão Adelante, delegado em Mato Grosso do Sul, a pegada é essa. Acabei aqui minhas questões, tá certo? Eu vou entrar com legislação extravagante e também vou entrar com... O aluno está colocando aí, é possível furto com violência imprópria? Não entendi nada que o aluno colocou aí agora, né? Não, pelo amor de Deus, né? O furto não demanda qualquer tipo de violência, né? Se você tem violência própria ou imprópria, veja, você tem roubo, né? A live é para quem tá no nível também pesado, né? A gente não pode estar aqui, entra, se de repente o aluno tá sentindo que tá muito pesado, ele volta, né? Assiste, depois ele volta de novo. A pegada aqui tá pesada, porque os meus alunos vão fazer prova para delegado agora, faltam 10 dias, então tem que alertar eles aqui. Vem cá então, para pegada de monstro, pegada pesada, vem, nível NASA. STJ, pegada de STJ. Roubo praticado no interior de coletivo. Roubo praticado no interior de coletivo, perpetrado em face de patrimônios distintos. Então o Tício entrou, abordou as vítimas, tá certo? No mesmo contexto fático, veja, e levou diversos celulares. Quantos roubos ele vai praticar? Se liga, STJ na pegada, veja que não configura crime único. Eu vou ter aí, caracterizado concurso formal de crimes. Diversos patrimônios, uma abordagem, isso, concurso formal de crimes. Não é isso? Isso, diversos delitos de roubo em concurso formal. Beleza? Não há que se falar em crime único. Primeira... Entenderam ou não? Então a gente jogou duro. Eu falei para ficar ligado nesse lance de Boa Noite Cinderela, né? A gente já bateu em cima. Sempre ficando ligado também com a pegadinha. Roubo próprio, violência própria ou imprópria. E no roubo impróprio, a violência é sempre própria. E eu te chamo no PCBDIL. Cuidado que... Perceba, né? Aí o aluno tá falando ali, cárcere privado, se prendeu o cara no banheiro. Não, né, aluno? Ali ele só prendeu para reduzir a impossibilidade de resistência da vítima, né? Bacana, volta para mim aqui. Pegada nível NASA. Volta para cá. O que eu ia falar? Roubo impróprio, tá? Pode aparecer na sua prova assim o nome, roubo por aproximação, joga duro. JD, joga duro. Roubo por aproximação, né? Pode aparecer na sua prova roubo por aproximação ou roubo impróprio. Beleza? Tranquilo? Mesmo nome, né? Aí ele coloca lá roubo por aproximação, você não sabe o que é. É o roubo impróprio. Beleza? Tranquilo. Tá, aí agora eu dei aqui para quem já tá no nível NASA, né? Que vai fazer a prova semana que vem. Essa aula aqui é para quem vai fazer a prova semana que vem, por isso que eu coloquei aulão adelante, né? Não é uma aula básica, não é. Afinal de contas também não do básico. Mas enfim, mas não é uma aula, sabe? É para quem já tá lá na boca da prova. Beleza? Quem tá no ritmo. Vem pra cá então, jogador. Então deu o primeiro contexto, o cara entrou no ônibus, abordou diversas vítimas, levou lá diversos celulares, vai praticar diversos crimes de roubo em concurso formal de crimes. Não há que se falar em crime único, posicionamento do STJ nessa pegada. STJ, estou igual quando eu estou ministrando no aulão. No aulão é assim, eu fico assim, STJ, se liga, STJ,
Caso haja uma abordagem a mais de uma pessoa, mas somente um patrimônio é subtraído, há um único crime de roubo. Como assim, professor? O agente chegou, né? O agente chegou, tem um casal. Aí ele levou o celular só da menina, só da mulher, beleza? Só da mulher, né? O cara ali estava sem celular, beleza? Só levou o dela, mas realizou a abordagem em relação aos dois. Eu tenho um crime de roubo só. Muito embora a grave ameaça tenha sido empregada em relação a duas pessoas, mas o patrimônio que foi subtraído foi um. Eu tenho um crime de roubo só, STJ, com essa pegada aí. Beleza? Tranquilo. STJ ainda. Isso, e STJ ainda. Na hipótese do agente, após roubar um veículo e objetos pessoais, utiliza talonário de cheque subtraído para a prática do estelionato, não há que se falar em absorção do estelionato pelo roubo. Há concurso material de crimes entre roubo e estelionato. Portanto, a falsificação da cártula não constitui pós-facto impunível. Vem cá. O Tício, ele praticou o roubo, levou o veículo da vítima. Lá dentro do veículo da vítima tinha um talonário de cheque. Aí ele foi lá, falsificou o cheque e sacou o dinheiro. Se liga, praticou dois crimes. Praticou, não se trata de mero exaurimento. Depois ele preencheu o cheque, né? E aí o roubo, a ocorrer a absorção do estelionato, né? Como diz o julgado aqui, beleza? Tranquilo? Então veja, é o que menciona o julgado. Olha, na hipótese do agente, após roubar o veículo e objetos pessoais, utiliza o talonário de cheque subtraído para a prática do estelionato, não há que se falar em absorção, né? Absorção do estelionato, melhor dizendo, pelo delito de roubo. Beleza? Vai responder pelo roubo e, além disso, responde pelo estelionato. Entenderam? Bacana. Vem cá, então. Aí o Tício, veja, ele, mediante grave ameaça, subtraiu o carro da Mévia. Isso. Passou uma semana, ele ligou para a Mévia. Falou, Mévia, eu tô com seu carro. Só se entrega se você me der um dinheiro. E outra coisa, se não me der um dinheiro, eu vou botar fogo. STJ na pegada de que? Perceba, pegada forte. A ameaça de dano a patrimônio, né? E veja, e aí em troca da exigência de valor, um valor econômico, veja, caracteriza o delito de extorsão. Bacana? Então ele vai responder pelo roubo e a extorsão. Joguei duro. Roubo e extorsão. Roubou o veículo, depois ligou para a vítima, dias depois exigindo dinheiro para entregar o carro. Senão ele ia atear fogo no carro. Legal? Isso. Então a exigência dos crimes, né? Então, olha, STJ, olha a pegada do STJ. No caso do agente furtar e roubar o veículo e dias após exigir valores em dinheiro para a entrega do bem, teremos a ocorrência, né? Veja, teremos a ocorrência de furto, né? Ou roubo, dependendo, tá certo? E extorsão em concurso material de crimes. Pegada forte demais. Né? Pegada forte demais. Bacana, né? Tranquilo, né? Aí eu tenho a Tícia, e ela trabalha no comércio do amor. Aí o Mévio chegou para a Tícia e falou, Tícia, você trabalha no comércio do amor? Ela falou, sim, né? É a prostituição. E aí, eles marcaram, né? A realização de um programa, e aí ficou acordado que ele pagaria R$500 para ela. Bacana. Rapaz, acabou lá o programa, né? O Tício chegou lá, nos finalmente e tal. E aí, veja, ele não quis pagar o valor que tinha sido acordado. A vítima pega uma faca, ameaça ele. Você não vai pagar, não. Eu quero seu carro agora. Ameaça uma faca. Então, mediante grave ameaça, subtrai o carro do Tício e leva embora. Que crime eu tenho aí? Chama, não perceba. Né? Que crime eu tenho aí? Joga duro, guerreiro. E aí? Extorsão? Não tirou isso, guerreiro. E aí? STJ na pegada de que
chamo no percebidigo. Muito embora a prostituição, né, veja, seja imoral, né, ofende um pouco a moralidade, mas a prostituição não é ilícita, né? O ato de prostituir não é ilícito, né? Manter casa de prostituição sim, mas o ato de prostituir não é ilícito. E para o STJ merece um amparo, tá certo? Merece um amparo pelo direito, né? Veja, merece ser tutelado pelo direito, né? Veja, o direito, né, ao recebimento, melhor dizendo, o direito ao recebimento pelo serviço sexual, né? Veja, esse direito tem que ser amparado pelo Estado. Então, para o STJ, a prostituta que, ainda que tenha utilizado de uma faca, né, isso, para subtrair o veículo daquela pessoa que acordou lá o valor, né, para ter o sexo, veja, e não pagou, para o STJ eu tenho aí exercício arbitrário das próprias razões. Não há que se falar em roubo, beleza? Tranquilo? Então, cuidado, né? Jogado recente também pode cair. Bem, eu vou continuar, veja, ainda, né, vou fechar aqui mais um detalhe do roubo impróprio e depois a gente vai começar numa próxima live, a gente continua, beleza? Essa semana eu vou bater em cima só de informações quentes para quem vai fazer o delito de delegado, para quem vai fazer o delito, ó, para quem vai fazer o aulão de delegado em Mato Grosso do Sul, beleza? Tranquilo, vem cá então, não corre não, volta. Então veja, aí eu falei aqui de alguns julgados, né? A gente jogou duro aqui. Depois, essa semana ainda vou fazer lives acerca do latrocínio, né? Jogado recente aí no STF também, a gente vai jogar duro. Vamos fechar aqui o roubo impróprio, que eu vou chamar sua atenção para o seguinte ponto. Eu tenho o Tício, e o Tício, ele entrou em uma residência. Então, quando ele estava dentro da residência, veja, ele estava ali subtraindo uma bicicleta, perceba, o Mévio acordou. O Mévio acordou, ele ali tentando subtrair a bicicleta, veja que não havia ainda a inversão da posse, não é isso? Não havia a inversão da posse, perceba, o crime ainda não estava consumado, né? Não há aí que se visualizar, veja, a consumação do crime, à luz da teoria da amócio, não é isso? Amócio ou apreensio, né? Você sabe por que o nome é amócio, guerreiro? Você sabe por que o nome é amócio? Você sabe? Cuidado, hein? Porque eu também tenho a teoria da Mócio. Tem Mócio e Amócio. Vem cá, então, que eu vou jogar duro com você. Mócio, movimento. Mócio, movimento. É por isso que a consumação do furto ou do roubo não demanda de movimento. Entenderam ou não? Pegou a coisa, inverteu a posse, está com você, joga um JD, amócio, não movimento, não deslocamento. Entenderam? Basta a inversão da posse. Entenderam? Por isso que é amócio. Isso, tem o A. Isso, JD. Porque você também tem a teoria da mócio. Da mócio sem o A. Você tem a teoria da mócio sem o A. Para a teoria da mócio sem o A, para que ocorra a consumação do furto ou do roubo, tem que haver o quê? O deslocamento, e a posse tem que ser o quê? Mansa e pacífica. É a teoria da mócio, sem o A. O que nós adotamos é a teoria da amócio, não movimento, não deslocamento. Joga um JD aí e essa aí não. É amócio, não movimento, não deslocamento. Inverteu a posse, está consumado. Entenderam? Por isso que é amócio e mócio. Isso, joga um JD, né? Na humildade. Vem cá, vamos fechar isso aqui agora, não corre não. Então, veja, agora, aí eu dei o exemplo, o Tício ele está tentando lá, e depois a gente vai falar sobre, depois a gente vai falar das teorias da consumação, tá? Quer que eu fale? Daqui a pouco, ó, amócio, mócio, ilácio, ablácio, locupletácio, beleza? Depois a gente fala, beleza? Amócio, mócio, ilácio, legal? Depois a gente comenta. Locupletácio.
Vamos falar só da locupletaça. Vocês também não... Vamos lá na locupletaça. Só que você não conhece essa. Na locupletaça é o seguinte, além da inversão da posse, dele ter a posse mansa e pacífica, para a consumação ele tem que vender a coisa. Locupletácio. Entenderam? Locupletácio. Ou seja, ele tem que ter rendimentos com a coisa. Enquanto ele não vendeu, eu estou na tentativa. Moleque, é locupletácio. Entenderam? Depois a gente vai falar sobre essas teorias. Vamos voltar para cá. Roubo por aproximação é a contractácio, né? Basta o contato com a coisa. Tem a contractácio também. A gente vai falar sobre todas essas teorias. Amócio, mócio, hilácio, contractácio, locupletácio. Beleza? Deixa comigo aí. Volta para cá. Pega lá no seu 157, parágrafo 1º. Pega no parágrafo 1º aí. Que é no roubo impróprio, também chamado por roubo por aproximação. Aí o Tício, ele está tentando lá, né, tirar a bicicleta e o Mévio acordou. Aí o Tício largou a bicicleta lá e, para ele não ser preso, usou de violência em face do Mévio. Largou a bicicleta e usou de violência em face do Mévio. Que crime eu tenho aí, guerreiro? Que crime eu tenho aí? Tentativa de roubo impróprio. Doutrina majoritária entende que é possível. Professor, mas olha só, se ele usou a violência, a violência posterior, professor, veja, eu tenho aí o roubo impróprio, não é não? Vem cá, filho, vem cá. Vamos visitar o artigo 157, parágrafo 1º. O artigo 157, parágrafo 1º menciona: na mesma pena incorre quem? Logo depois de se subtrair da coisa. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça. De novo, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa. Ele subtraiu ou tentou subtrair? Coloca um alfazulu. Coloca um alfazulu. Aqui, ele fala logo após de subtrair da coisa, ou seja, ele trata de crime consumado. Então, quando eu tento subtrair e não consigo e emprego violência posterior, coloca um alfazulu pesada. Eu tenho tentativa de furto e lesão corporal, joga aqui para mim, joga aí para você, coloca um alfazul e fala, cresci. Isso, cresci. Tentativa de furto e lesão corporal. Entenderam? E não há que se falar em tentativa de roubo impróprio, né? Doutrina majoritária, inclusive nessa pegada aí. Bacana? Entenderam? Isso, cresci. Porque ele fala, ó, volta aqui, ele fala, ó, na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtrair da coisa. Ou seja, quem subtraiu a coisa e empregou violência, eu tenho roubo impróprio. Beleza. Agora, veja, ele falou assim, ó, logo depois de subtrair da coisa. Ele não falou logo depois de tentar ou subtrair. Tentar ou subtrair, não falou isso? Falou isso? Tentar ou subtrair? Logo após subtrair, dá. Crime consumado. Então, se ele tentou subtrair, não conseguiu, largou a coisa lá, usou de violência para se evadir, veja, eu tenho aí tentativa de furto, não é isso? Mais lesão corporal, né? Concurso material. Beleza? Tranquilo, guerreiro? Né? Roubo impróprio não, né? Porque roubo impróprio, ele tinha que ter subtraído a coisa, né? Beleza? Tranquilo, né? Legal, né? Aí o aluno está falando, professor, se usar grave ameaça, a mesma coisa, né? Furto, tentativa de furto, mais ameaça. Isso. Jogou duro. Isso. Se ele tentar, então tu já não vem querer dizer que é roubo impróprio, não. Porque ele tentou lá no 157, parágrafo 1º. Ele fala logo após, logo depois, né? Logo depois de ter subtraído a coisa. Ele não subtraiu, tentou subtrair. Olha a pegada do aulão Adelante, delegado Mato Grosso do Sul, é essa, né? Isso, concurso material. A pegada do aulão Adelante, delegado Mato Grosso do Sul, é essa, né? Bacana? Isso, guerreiro. Pode ser via de fato, lesão, enfim. Eu tô falando o seguinte, não há que se falar em roubo impróprio, também chamado por roubo por aproximação. Beleza? Derruba muita gente, mas o Adelante não derruba não. E olha só, o nível da aula lá, delegado Mato Grosso do Sul, vai ser muito mais pesado que isso aqui, né? Então isso aqui eu só estou te dando, né? O bizuzinho aí, tá? Vem cá então, vem cá, não corre não. Veja então que o Tício agora, ele usou de violência e pegou o carro do Mévio. Só que ele queria pegar o carro do Mévio, bicho, só para dar uma volta, ele ia entregar o carro do Mévio. Beleza?
E aí ele usou o carro e devolveu. Mas veja, ele utilizou de violência para se apoderar daquele carro. Eu tenho um denominado roubo de uso. Será que roubo de uso é atípico? O que o STJ pensa disso? Né? O que o STJ pensa disso? Veja que eu tenho duas correntes. Eu tenho uma doutrina, por exemplo, cito o professor Rogério Greco, entendendo que ali eu teria constrangimento ilegal. Por quê? Porque, veja, o roubo é um crime complexo, né? O constrangimento mais a subtração. Se não há subtração com ânimo de assenhoramento, ou seja, de ter a coisa para si, vai restar o constrangimento. O agente responderia apenas pelo constrangimento e não por roubo. Beleza? STJ não pensa assim. STJ não pensa assim. Para o STJ, roubo de uso é roubo. Se liga, JD, tal, STJ na pegada. Roubo de uso é roubo. Roubo de uso é roubo. Beleza? Isso é crime de roubo. Ah, só ia usar, não interessa. Crime complexo, utilizou de violência, ou utilizou de grave ameaça, utilizou-se de grave ameaça, é roubo, beleza? Tranquilo? Aí eu te dei dois posicionamentos. Te dei um posicionamento, a doutrina, né, uma parte da doutrina entendendo que o cara deveria responder só por constrangimento. Aí nessa pegada do professor Rogério Greco, e te dei a pegada do STJ, que é roubo, vai responder. Nada de constrangimento, não. Ah, para ver, você vê que ele... Não, STJ, filho. Eu tô te dando o STJ. E STJ na pegada. Bacana. Bacana. Então, olha, o roubo impróprio... E outra coisa, o roubo impróprio, também chamado por roubo por aproximação, só admite a violência própria. O roubo impróprio, a violência é própria. Cuidado com a confusão. Vamos lá. Primeiro, caput. Roubo pode ser roubo próprio no caput. Caput, roubo próprio. Não é isso? A violência é empregada, veja, antes ou durante a conduta. Roubo próprio. A violência pode ser própria ou imprópria. Roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria. No roubo impróprio, a violência é sempre própria. Deu para entender isso? Cuidado que o cara joga duro com você aí. Esse negócio de próprio, impróprio, esse é... Entenderam? Isso. No roubo próprio, a violência é própria ou imprópria. No roubo impróprio, a violência é sempre própria. Por quê? Porque aqui no roubo impróprio você não tem essa redação, né? Veja, aqui ele não menciona, né? Veja, em relação à redução de impossibilidade de resistência da vítima, no parágrafo 1º. Então, veja, você só tem a violência própria. Entenderam ou não? Tranquilo? O guerreiro está falando ali erro sobre a coisa, né? Acho que ele está falando um erro de tipo. Eu acho que ele quer saber o seguinte, ele quer falar o seguinte: professor, eu estou com uma dúvida, qual? É porque o Tício, ele queria subtrair um relógio de ouro, sabe? Sei. Aí, professor, ele acabou confundindo quanto objeto, né? Não é erro sobre a coisa. Então não sei o que você está perguntando, né, guerreiro? Não estou entendendo. Mas deixa agora eu fechar esse raciocínio aqui que você levantou a bola. Entenderam? Então veja, aí ele queria subtrair um relógio de ouro e aí ele errou quanta coisa e acabou subtraindo um relógio. Veja, vejam, um relógio que não é revestido de ouro, né? Um valor bem abaixo. Será que eu vou considerar as qualidades da coisa que eu queria subtrair ou da coisa que foi subtraída? Veja isso, uma bijuteria, vamos dar um exemplo, né? Vamos supor, um cordão de ouro, uma bijuteria. Veja, cuidado. Cuidado que aí você não vai aplicar o raciocínio lá do erro contra a pessoa não, sabe? Da vítima virtual, considera as qualidades da pessoa que você queria atingir. Veja que quando é o erro quanto ao objeto, você vai considerar as qualidades do objeto que efetivamente foi subtraído. E isso gera uma... Olha o link. Isso gera uma repercussão tremenda. Por quê? Porque, perceba, vai ser possível a aplicação do princípio da insignificância. Eu queria um relógio de ouro, subtrair, né, um cordão de ouro, subtrair uma bijuteria e vai ter aplicabilidade do princípio da insignificância. Olha aí, ó. E ó o link. Foi lá no princípio da insignificância. Aí, ó. Isso. Entenderam? Aí você não vai raciocinar com o erro contra a pessoa, né? Você considera as qualidades da pessoa com a qual você... da pessoa que você queria atingir, né? Vamos lá. Tranquilo?
Beleza, né? Tranquilo. Mais alguma pergunta aí? Eu não tô entendendo. Sempre vai ser o objeto, se for oposto, vai considerar o relógio de ouro, filho. Né? Veja, é sempre o objeto que efetivamente foi subtraído. Eu já falei isso, né? Bacana então, né? Tranquilo. Pessoal, é o seguinte, amanhã a gente continua, beleza? Eu agora não vou poder continuar, a gente jogou duro aqui, falei mais do que teria que ter falado, mas veja, eu estou falando, aí eu dei o exemplo agora, veja, dei o exemplo agora, estava falando aqui do exemplo, né? Estou dando o exemplo aqui do furto, né? Que foi aplicado o princípio da insignificância, até que eu dei o exemplo, né? O furto, ó, eu queria subtrair, falei isso, né? Queria subtrair um relógio de ouro e acabei subtraindo uma bijuteria, né? Foi isso que eu falei, né? Aí tem aplicabilidade do princípio da insignificância. Beleza? Tranquilo? Legal. Então tá. Fechamos aqui, beleza? Aí eu vou continuar essa semana, aí eu vou analisar as causas de aumento, né? Por exemplo, STF e STJ, na pegada de que a arma desmuniciada incide a causa de aumento. Beleza? A arma desmuniciada incide a causa de aumento. Veja, tanto o STJ e o STF agora estão com esse entendimento. Beleza? No emprego, lá pelo roubo majorado pelo emprego de arma. Beleza? A gente vai aqui tratar das causas de aumento. Olha, você não pode perder o aulão Adelante, delegado de Mato Grosso do Sul. Aulão Adelante, delegado de Mato Grosso do Sul. No site www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Olha, professor, você já vai para o Instagram? Não. Nem mandei mega bem não, hoje a gente falou rápido aqui, né? Você percebeu que eu tava correndo, né? Nem coloquei a musiquinha. Rapaz, parece até que eu tô em outro local, porque quando eu não coloco a musiquinha, a live fica meio estranha, sabe? Tá faltando alguma coisa. Eu fico assim, porra, tá faltando alguma coisa. É a musiquinha. Beleza? Pessoal, beleza, então joga duro demais. Jogamos duro aqui. Isso é pesado. Isso aqui é pesado, né? Vira aqui, né? Qual o Instagram do professor? Pessoal, tem que me seguir lá no Instagram, né? Eu mereço mais seguidores, né? Veja, @AiltonZuc lá no Instagram, beleza? @AiltonZuc lá no Instagram. Não perca nosso aulão Adelante, delegado de Mato Grosso do Sul, beleza? No site www.adelante.net.br. Gostaram aí dos casos aqui, das pegadinhas que podem aparecer? Falamos rápido aqui, claro, para a galera que já está no nível bem mais acima, né? É por isso que eu falei rápido, que o cara já tá ligado, já sabe o que eu tô falando aqui e tal, né? Só tá parando as arestas, né? Se fosse um nível mais abaixo, professor, mas eu tô num nível mais abaixo, mas beleza, vou fazer uma live pra você depois. Essa live é específica com meus alunos que vão fazer delegado em Mato Grosso do Sul, é um pessoal que já tá, sabe, lá na porta, né? Aí eu tenho que pegar pesado com eles, eu não posso ficar pegando básico aqui. Mas depois eu vou fazer, eu falo, pessoal, essa live é básica pra galera que joga. Eu vou tentar, eu não consigo pegar básico não, mas eu vou tentar. Até uma aluna falou, professor, você faz umas lives muito pesado. Não tem como você pegar mais um básico, não? Aí eu falei, eu posso fazer algumas assim, meio no básico, né? Eu não sei se o pessoal vai gostar, né? Porque eles acham que vai mudar muito, né? Vocês querem que eu fique O que vocês acham? Tem como fazer uma live mais básica, assim, também pra galera, né? Ou vocês querem só pesadão? Olha lá, ó, bala básico, ó, viu? Viu, ó. Olha lá. Aí, ó. É isso aí, na humildade, JD. Não, aí, ó, galera, não, ó, esse pessoal não é mole, né? Vocês não querem, não? Que eu falo, roubo é um crime contra o patrimônio. Boa noite, galera. Valeu e tal. Roubo é um crime contra o patrimônio, tá? Beleza. Ó, roubo, as elementares, violência e grave ameaça. Quando não estiverem presentes, eu tenho um furto, tá? Olha essa dica aí, bacana, tchau. Porra, aí não dá, né, irmão? Ou eu boto pra arrebentar ou nem entro nessa parada aqui. Beleza? Um abraço. Isso, joga duro. Cuidado com essas pegadinhas, beleza? Fica com Deus aí. Sou o Adelante focado, jogando come sempre. Muito duro. Tchau, tchau.